Olá a todos. Nesse vídeo falaremos de três parásitos intestinais, ou seja, eumitos intestinais. E em relação a cada um deles, falaremos sobre agente etiológico, manifestações clínicas, provas diagnósticos de laboratório e tratamento. Meu grupo está conformado por minha pessoa, Janaísa Dayana Barbosa, por José Maria Aguilar, Cristiane Nascimento e Elizabeth Inocente Fernandes. Para que entendamos um pouco, não, os eumitos são gérmenes que se denominam gusano, parásitos de vida livre. E então, começarei falando das ascariases lubricoides. As ascariases é uma enfermidade parasitária provocada por ascaris lubricoides. Seu perfil básico nos diz que rouba nutrientes de outros corpos para poder sobreviver. Então, pertence a um grupo de gusano nematodo, é dizer, gusano redondeados, cilíndricos, não aplanados. É um invasor igual a todos outros parásitos. Esse sempre elegam a invadir, a roubar, a destruir e nunca vai a viver com nós outros em paz como fazem algumas bactérias e hongos. E a entrada e saída desse parásito é por via digestiva. E que quer dizer? A estrutura como esôfago, a boca, estômago, intestino grosso, intestino delgado e não a via respiratória vão ser afetados por ascaris lubricoides. E essa entrada e saída por la via respiratória se relacionam com os fatores de risco para adquirir, como, por exemplo, a água não infectada, terra suja, suja quero dizer com evacuações de uma pessoa infectada. Agente etiológico, o agente etiológico será ascariasis lubricoides. Em no caso de ascariasis lubricoides, não vai ser hermafrodita, como por exemplo no caso de la tenia. En la ascariasis lubricoide vai tener o macho e la hembra. La hembra é bem mais larga e um pouco mais gruesa. La hembra também é mais bajita, pero tanto la hembra quanto o macho vai ter uma boca com 3 lábios com uma cerrilha. E a extremidade posterior, o macho vai ter uma cola um pouco mais enroladita e no caso da hembra é mais recta. Os machos de ascariasis são mais curtos que as hembras e seu extremo posterior é curvo para poder acomodar o aparato copulatório, que consiste em 2 espículos quinitinosos e retrácteis. E em las hembras tem uma grande atividade reprodutiva. Se calcula que se produz aproximadamente 200.000 huevos diários, lo que hace com seu hallazgo em lo material fecal seja fácil, a não que los infectam leves. Então, em relação a los huevos, são blancos, pero vai a ser visto de color marrom, não? Está sujo por las heces. E também tem uma membrana plasmática triple, tem um relevo arredondeado, pero não muito elevado. E as formações de los ovecilos, que são os que contêm as larvas infantiles e as larvas imaduras, e também existem as larvas adolescentes que já estão viáveis para uma infecção, um dano. La clínica, não? Signos e sintomas. Vai ter portadores assintomáticos, pero esses parásitos, ao crescer tanto, pode distinguir o abdômen. Además, vão provocar desnutrição, porque o parásito está alimentando de nosso alimento, e meteorismo, esses que se acumula gás no interior do abdômen, o que também contribui à distinção abdominal. Também, pouco a pouco, aí crescendo, os parásitos vão obstruir o passo dos alimentos e vão ocasionar uma oclusão intestinal. Então, pouco a pouco, isto vai pressionando as paredes do intestino e pode levar à inclusão incluso uma isquemia intestinal. É dizer, que deixe de passar
suficiente sangue oxigenado ao tecido do intestino e o intestino morre por falta de oxigênio. E ao ter tanto e tão grande os parásitos, também pode realizar uma perfuração intestinal e com a consequência de las bactérias que ali vivem, vai a trasladar ao nosso organismo e vai a provocar uma sepsis e a morte, não, da pessoa. E isso é importante realizar uma cirurgia para eliminar os parásitos, nesse caso, não, pedaço do intestino que já está morto por la isquemia. E uma das características da ascariasis lubricoide é a expulsão do gusano através de evaculações, através de la boca, oído, de lo nariz, incluso, que é algo que não se pode ignorar pelo paciente. E, então, essa é uma característica, é a saída do gusano, não? E também a expectoração, como por exemplo no caso da síndrome de Loeffler, tos, expectoração e dificuldade respiratória e dolor abdominal, a diarreia em muito pouco caso. O diagnóstico vai ser clínico, bastante clínico, e também através de um exame coproparasitológico, é dizer que em las heces fecales vão a buscar os uovecílios, e recordamos que os uovecílios jovencitos têm o borde ondulado, como um crestado, e também através de uma radiografia intestinal. E agora vou mostrar uma técnica de diagnósticos de parásitos intestinais. Esta técnica tem como um objetivo aumentar a sensibilidade de estudo parasitológico, dando com frequência as amostras fecais contêm escassos números de quistes ou huevos do parásito. Inicialmente deve identificar os túbulos com o número de identificação de cada uma das amostras que vai examinar. Em um túbulo de boca ancha, mesclar 7 ml de formalina a 10%, bem sódio em um acetato de formalina com 1 gramo de esse aproximadamente, ajudando-se com uma varilha de madeira até construir uma superfície túrbia. Tira as varilhas do recipiente contendo acondicionado para desejar o material infeccioso. Deixa repousar 15 minutos a amostra. Coala a amostra utilizando um colador e verte o filtrado em um tubo limpo. Lavar cuidadosamente o colador para evitar contaminação cruzada entre as amostras. Añadir 3 ml de acetato de etilo ou de seu defecto ET e mesclar bem durante 15 segundos. Transferir a uma centrífuga. Recuerde que a centrífuga deve estar equilibrando. Para ele, deverá ter o mesmo número de tubos, empretando com a mesma quantidade de cada um deles. Centrifugar durante 3 minutos a 3.000 revoluções por minuto. Se o equipo não alcançar esta velocidade, serão 2 centrifugações consecutivas, a 1.500 revoluções por minuto de 2 minutos cada uma. Concluída a centrifugação, deve observar 4 capas em o tubo: acetato de etilo, tapão de resíduos, formalina e sedimento. Despegar cuidadosamente o tapão de resíduo para evitar que caia o sedimento e verte o contenido líquido do tubo em um contenedor para resíduos. Evitar que caia o sedimento. Em o sedimento restante se encontram as formas parasitárias a estudar. Mesclar bem o sedimento com a ajuda de uma pipeta e transferir uma gota a um porta-objeto limpo. Colocar sobre a preparação um cubra-objeto microscópico com objetivo de 10 e 40 aumentos. Para uma melhor visualização, se pode añadir ao porta-objeto, antes da colocação do cubra-objeto, uma gota de álcool a 20% diluída a 1/5 de soro salino. O tratamento é bastante sencillo, ¿no? Os grupos de antiparasitário mais conhecidos, mebendazol, albendazol, metronidazol, tinidazol, e evitar brindes durante o tratamento para evitar efeitos antibus. Como na obstruções intestinais, é necessário uma extirpação quirúrgica. La uncinariasis. La uncinariasis es una helmintiasis intestinal producida por la
anciclostoma duodenale y el Necator americanus, incluida dentro del grupo de las enfermedades tropicales. Su agente etiológico. Van a existir dos tipos principales entre las uncinarias como patógenas para los seres humanos. Como ya habíamos mencionado, van a ser las ancifostomas y las Necator. Estos nematodos van a medir aproximadamente 10 milímetros de longitud y se van a diferenciar principalmente por la cavidad bucal. En la imagen amarilla vamos a poder observar lo que va a ser un ancifostoma y en la ploma un Necator. Dentro de las manifestaciones clínicas, en la piel se va a presentar dermatitis pruriginosa, como se va a observar en la imagen del pie, y en los pulmones síntomas respiratorios inespecíficos. La sintomatología intestinal va a consistir en una duodenitis. Por el efecto principal se deriva en la anemia por la pérdida de sangre, como vamos a poder observar en esta imagen, que va a haber una hemorragia en el intestino medio, y en casos avanzados puede llegar a producir una insuficiencia cardíaca, desnutrición y edema. Diagnóstico. Bueno, el diagnóstico se va a llegar a confirmar cuando se demuestre la presencia de huevos, tanto en las heces o también puede ser por una visualización directa de los parásitos adultos. Y en cuanto a los estudios de laboratorio, vamos a llegar a tener el coproparasitoscópico, como también el método de Ricci, el método de Graham, el CAGO-CATS, la Arada-Mori. Ya pasando al tratamiento de la uncinariasis, vamos a tener las medidas higiénico-dietéticas. Y en cuanto al tratamiento antiparasitario, vamos a tener el mebendazol, flubendazol y Oxuriasis, o también conocido como enterobiasis. El enterramiento enterobios vinculares es el agente causal de la oxuriasis. Es un gusaño pequeño, delgado y de color blanco. La hembra mide cerca de 1 centímetro de longitud con el extremo posterior recto y puntudo. Las manifestaciones clínicas. Podemos ver la dificultad para dormir debido al producto que ocurre durante la noche, la picación intensa alrededor del año, la irritabilidad causada por la picación y la interrupción del sueño, la irritación o infección de la piel alrededor del año debido al rascado, la agitación o molestia vaginal en caso de que un oxíoro adulto entre en la vagina en vez del año, la pérdida del apetito y de peso, que es poco común pero puede ocurrir en infecciones severas. El diagnóstico. La mejor manera para diagnosticar esta infección es hacer la prueba de la cinta. El mejor momento para hacer es en la mañana desde el baño, pero se puede hacer 2 horas después de que el niño o niña se ha dormido, ya que el oxígeno empieza a poner los huevos en la noche. Bueno, lo que debemos hacer para hacer la prueba es presionar firmemente la cinta de cefalón de 1 pulgada de ancho sobre el área anal durante unos segundos. Los huevos se adhieren a la cinta. Esa cinta se lleva luego a una lámina portaobjeto con el lado adherente hacia abajo. Ponemos el pedazo de cinta en una bolsa plástica y sellamos. La prueba de la cinta posiblemente sea necesario hacerla en 3 días separados para mejorar la probabilidad de detectar los huevos. Bueno, el tratamiento. Para tratar la infección, podemos recomendar el palmato de Pirantel de venta libre o recetar medicamentos a todos los miembros de tu hogar para prevenir la infección y la reinfección. Los medicamentos parasitarios podemos encontrar el albendazol, que administraríamos 400 miligramos durante 3 días, el mebendazol, que sería 100 miligramos durante 3 días, el ivermectin, que sería 200 por kilo durante 3 días, y la nitazoxanida, que sería 7,5 a 15 miligramos por kilo durante 3 días. Y aunque las tasas de curación son altas, resulta frecuentemente la reinfección. El tratamiento repetido las 2 semanas puede tener utilidad para prevenir la reinfección.